Alô galera, Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Quarta-feira de cinzas, jogo do Vasco 21h30, Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu. Já soltei vídeo sobre isso no vídeo anterior. Mas agora eu quero falar sobre um outro assunto, né? Mais um clube aí, que é a 777, faz acordo e sai sem prejudicar o referido clube. O Melbourne, a 7777 fez acordo com esses caras, está saindo do clube que era dela, ou ela estava comprando. Inclusive 21 milhões de dólares era o valor total que seria pago, né? Mas não quero entrar nesse mérito não quero falar dessa negociação entre Melbourne e 777, quero falar com relação a 777 com o Vasco. Ela vem saindo de todos os times os quais ela comprou e não teve grana para honrar. Falida, controlada pela seguradora ACAP, né? Que não vai largar o osso. Eu falei para vocês aqui, né? E aí tem aquela questão, por que só o Vasco, só a 777 Carioca não faz acordo na SAF do Vasco para poder sair, para poder permitir um novo dono, já que a gestão Pedrinho quer isso. Desde quando ele assumiu, o Pedrinho falou, quero colocar um novo dono para Vasco SAF. Não vou tocar o associativo, né? E aí eu friso o seguinte, a repetição é de propósito. Por que só o Vasco, a 777, não larga o osso, prejudica retardando a sentença arbitral, retardando também a decisão do agravo? Porque no agravo, que vai ser julgado agora dia 12 pelo colegiado, ela, se perder o controle definitivo, a liminar ficar imutável, ela perde muita força, muito poder de barganha. Então ela postergou o julgamento até quando pôde, né? E na sentença arbitral já trocou de advogado, já impugnou conselheiro, já impugnou árbitro e blá blá blá, e toca o barco, né? Mas eu digo aqui para os senhores, meus inscritos, 12 de março é muito importante essa data, é uma data emblemática. Já falei isso aí em outros vídeos, né? 12 de março, se o Vasco obtiver aí a confirmação da liminar através do julgamento colegiado, foi dado pelo juiz de primeira instância, foi mantido pelo desembargador relator e agora o colegiado vai manter ou não. Vai manter. Já falei aqui em outros vídeos também, e não é objeto desse vídeo ficar repetindo aqui, né? E nada vai mudar. Nada vai mudar. Na decisão que colocou o Vasco como controlador acionário da 777, ela suspendeu os efeitos dos contratos, suspendeu do acordo de acionistas, dizendo, olha, peraí, e não obstante a 777 ser controladora, estou aqui suspendendo o acordo de acionistas, os contratos na parte que fala sobre isso aqui, e deixo com o Vasco, por enquanto. E é claro que o Vasco não poderia, em hipótese alguma, alienar coisa alguma, porque, em tese, ele tem 30 Vasco, 777, 31 já integralizados, independentemente da briga com a Lindenhoff lá fora, com bloqueio, e 39% está em discussão. Então jamais poderia haver uma alienação, uma disposição do Vasco unilateralmente, sem a aquiescência da 777. E se fosse uma coisa de vida ou morte, o Vasco não faria ato de alienação, ele iria ao juiz para falar assim, olha, acontece isso, posso fazer? Então não mudou nada, foi só um jogo de cena, aquela notificação ridícula que a 777 fez, não tem vida jurídica ali, é um nada, é um natimorto, porque o que ela está dizendo ali está sendo discutido na Câmara de Arbitragem e no próprio agravo de instrumento. Não é um nada jurídico. Então nada mudou, continua a mesma coisa. A 777 tem direitos,
né, dos 31% que ela integralizou. Está se discutindo a possibilidade dela aportar mais 39%, e o Vasco não quer isso. Por isso que o Vasco entrou com a liminar para tirar a 777 do controle acionário, para impedir o aporte no ano passado e esse ano. Então nada mudou. Mas voltando para cá, 12 de março vai ser emblemático, porque a partir dessa data a gente vai saber se o Vasco vai continuar na mesmice ou vai avançar. Por quê? Já falei isso em outros vídeos, acho até que no vídeo anterior. Se o Vasco obtiver a manutenção do controle acionário, ele tem que começar a pensar nisso. Novo dono, né, traz para 777 uma composição, não tem jeito. Ou então tenta fazer isso aí através de forma judicial. É possível, né? Resguardando os direitos da 777 em valores e tal, é possível fazer isso. É um engenho muito grande, mas é possível. Um sócio não pode prejudicar uma empresa e levá-la à extinção. Esse é o princípio, né? Ou então falar assim, não, peraí, conseguimos manter definitivamente agora o controle acionário da 777, não tem mais como mudar, vamos agora tentar a reestruturação. É isso que o Pedrinho tem que fazer, através do associativo. Ou vender e tocar a vida com um novo dono, ou esquecer o novo dono, tocar a reestruturação chamando investidores, torcedores inclusive, sócios inclusive, porque como está, não dá para ficar, né? Seguindo aqui, já para terminar, vamos torcer bastante hoje pelo Vasco contra o Nova Iguaçu. Sempre falei, a arrecadação, quanto mais longe o Vasco for na Copa do Brasil, mais ele tem, mais de bilheteria de televisão, Sul-Americana idem, brasileiro lutar aí para ficar mais longe possível do rebaixamento, que é a nossa vida hoje, não tem jeito. Não é só criticar, e querer que o Vasco acabe, e porra, aí vai fazer outra coisa, né? A gente critica para tentar que o Vasco saia de como está, né? E o Carioquinha foi muito bom para nos manter na Copa do Brasil do ano que vem, mas sempre criticando aqui essa disparidade hoje grande do Vasco para o Flamengo e do Vasco para o Fluminense. Quem esqueceu que o Fluminense deu um banho maior de bola do que o Flamengo deu no Vasco? Para quem não entende de futebol, para quem não viu o jogo, o Vasco foi muito mais anulado nos dois tempos contra o Fluminense do que nos dois jogos contra o Flamengo. 1-0 agora e 2-0 para trás. Muito mais. E o Botafogo daqui a pouco se acerta aí, né? Estão dizendo que o Botafogo vai cair, está morto, não sei o quê, não é mais o mesmo. Já é outro também que está muito acima do Vasco. Os 3 do Rio, como eu falei, os 4 de São Paulo, 7, 2 de Minas, 9, 2 do Sul, 11, o Bahia, 12 e o Fortaleza, 13. Né? Saímos aí para buscar uma das vagas para não ficar 17ª, 8ª, 9ª e 20ª. Em tese, se você fizer um estudo sem emoção, né? São 13 times melhores que o Vasco. 14ª, 15ª, 16ª. O Vasco tem 3 posições para brigar aí, para ficar. Brincadeiras à parte, acho que o Vasco, mesmo sendo mais fraco que os outros times, tem o dever de jogar em casa, passando por cima, vitória, na luta, na disposição, mas tem que haver uma mudança aí de vontade, né, do Vasco, e também saber se os reforços são reforços ou se são refugos. Porque não é só reclamar do Carille, não. Reclamar também que o Carille está tendo que trabalhar com Garré, com Nuno e com Lloyd, que ninguém queria, só o Vasco quer. Então agora chegar e falar assim, vieram reforços, não deu certo, manda embora, é muito fácil, é uma forma burra de se pensar, burra, porque a gente ainda não teve comprovação ainda que o Vasco não pode manter-se como está. Até porque Tietê e Paulinho e Jair vêm oscilando muito, não jogam, quando jogam não entram bem, quando entram faltando 5 minutos, então não é assim, a ferro e fogo. Então a gente vai ficar todo ano aí
Contrata o treinador, manda o treinador embora. Contrata o treinador, manda embora. E essa não é a solução, né? Vamos aguardar aí. Eu vou dar mais um tempo ao Carille. Não sou escroto e nem comecei a acompanhar futebol ontem, né? Não é de uma hora para outra. E se os caras jogarem, dá para culpar o Carille. Se não jogarem, como é que eu vou culpar o Carille e colocar... E outra coisa, lá atrás, quem vai lembrar do Paiva dizendo, assim, o time estava certinho no Campeonato Brasileiro. Quem vai lembrar disso? O time estava certinho no Campeonato Brasileiro. Aí o Paiva, obviamente, empurrado, mandado pela diretoria, teve que parir lugar para o Coutinho, para o Alex Teixeira e para o Souza. E ele na coletiva falou, estou tendo dificuldade de colocar esses 3 aí. E ainda mencionou Maxime e Jean David, porque queriam colocar os 5 para jogar. Vasco contratou os 5, vamos colocar os 5. Tem mais isso aí. Para quem esqueceu, não tem boa memória, ano passado, o Paiva na coletiva falou, estou tendo dificuldade de colocar esses caras, está me atrapalhando aqui. O recado que ele deu, está sendo obrigado de colocar esses caras. Colocar o Couto mortinho, né? Manter o Paiva mortinho, mas aí os morféticos Souza, Alex Teixeira, inclusive o Souza nem vem sendo relacionado, graças a Deus, né? Nem vem sendo relacionado, graças a Deus. E no jogo de hoje também o Zuccarello fica fora, opção aí do técnico, vamos aguardar. Se gostou dos comentários, inscreva aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos. Quando forem lá, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.